Amados, nós vamos ler alguns textos. Eu gostaria que o primeiro texto nós fôssemos lá para Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. Temos nos evangelhos várias passagens que falam da ressurreição. Hoje, quase na sua totalidade, o mundo comemora a ressurreição de Cristo. Embora as datas, elas nunca são precisas quando se trata de datas bíblicas, mas o mundo, pelo menos o Brasil e os países que são cristãos, eles convencionaram esse período de Páscoa, e hoje se comemora a ressurreição de Cristo. Capítulo 28, verso 1 diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Oremos. Gracioso Deus, todos nós, de certa forma, conhecemos essa história. Alguns com mais detalhes, outros só de ouvir falar, outros lembram desse momento só nesse período. Mas foi um marco, Deus, e a ressurreição é o centro, Pai, do cristianismo. É o centro porque o apóstolo Paulo disse: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã e fútil. Mas a tumba, aquele sepulcro está vazio. O Senhor ressuscitou. E com o Senhor veio a vitória. Daqueles que entendem, Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e também o Salvador. O mundo, Deus, ou pelo menos parte do mundo, está nesse momento olhando para a cruz, e aqueles que entenderam a salvação, aqueles que tiveram o privilégio e que foram, através do Espírito Santo, abertos os olhos espirituais da fé, tiveram um encontro, Deus, ímpar com o Senhor. Um encontro transformador. Um encontro, Pai, que jamais as suas vidas serão as mesmas, desde daquele momento de que muitos se encontraram com o Senhor. E porque Ele vive, Pai, nós podemos crer no amanhã. Queremos te agradecer pela igreja que se reúne aqui, pela tua palavra que será, Deus, aqui lida e ensinada, e porque nós, Deus, renovamos a nossa fé e entendemos, Pai, que o Senhor vive e que o Senhor nos salvou. Transforma, Pai, o coração daqueles que ainda não crerem no Senhor. Aqueles que muitos são como Tomé, que precisavam ver para crer. E quando o Senhor vem ao encontro de Tomé, o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não precisam ver para crer. Em nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Podeis sentar. Queria que os irmãos aumentassem um pouquinho. Não sei se vocês estão ouvindo bem a minha voz. Estão ouvindo bem a minha voz? Parece que está um pouco assim baixo. Estão ouvindo bem? Ok. Nós vamos ler outro texto também. Se encontra em 1 Coríntios. Podem ficar sentados mesmo. Capítulo 15. Vamos ver também alguns versículos. Apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, capítulo 15, verso 1, ele diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou menor dos apóstolos e que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo. Nós estamos vendo o relato de Paulo, falando para os irmãos de Corinto, sobre o entendimento daqueles que tiveram um encontro com Cristo e que a ressurreição faz toda a diferença. Eu quero fazer uma pergunta essa noite, que vai ser o tema da minha pregação. Que diferença faz a ressurreição de Cristo para você? Que diferença faz a ressurreição de Cristo para você? Eu lembro que quando ainda criança, lá pelas voltas de 12 anos, 10 anos, a minha mãe, muito católica, e nós sabemos que muitos dos brasileiros são católicos e nós respeitamos, nós tínhamos várias figuras de santos na nossa casa. E quando chegava esse período da Semana Santa, a minha mãe pedia para cobrir os santos. Era comum, na casa dos meus avós, eles cobriam os santos. E eu perguntava, mãe, por que vai cobrir os santos? Porque ela dizia para Cristo não ver, ou para que as imagens não pudessem ver o sofrimento de Cristo. E aquilo para mim não fazia nenhuma diferença. Porque passava-se aquela semana, parece que naquela semana nós tínhamos que ser mais quietos do que os outros dias. Nós tínhamos que ser mais santos do que os outros dias. Nós procurávamos ali comer peixe e tinha toda uma tradição. Mas depois daqueles momentos, a gente voltava a ser os diabinhos que nós éramos antes. Então, para mim, aquilo não fazia diferença nenhuma. Depois de passados muitos anos, Deus, pela sua misericórdia, chega até a mim. E hoje, quando eu faço essa pergunta, que diferença faz a ressurreição de Cristo para vocês, eu estou também respondendo essa pergunta. Hoje a ressurreição ela tem uma diferença tremenda nas nossas vidas. Daqueles que um dia chegaram até Cristo, creram nele, arrependeram dos seus pecados e clamaram para que ele viesse fazer parte da sua vida, não só sendo o Senhor que faz tudo, aquele que criou todas as coisas, mas que ele também fosse o Salvador. Essa faz uma diferença tremenda. Então nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Você já teve a sensação de que o que quer que aconteça na vida não faz muita diferença de um jeito ou de outro? É tão fácil adotar uma atitude de que, muitas vezes, em última análise, nada neste vasto mundo realmente importa, ou parece que a vida é sempre acordar cedo, trabalhar, comer, dormir, depois voltamos a trabalhar e o ciclo se repete e parece que nada muda. Então vamos vagando, tentando aproveitar o máximo possível enquanto pensamos. Depois de tudo dito e feito, a poeira do universo vai se fechar sobre o meu corpo frágil e assim como sobre o de todos os outros. Certa vez perguntei a um homem se ele sabia onde passaria a eternidade. Incrível que o autor falando que ele havia perguntado a um homem, e eu já fiz várias dessas vezes esse tipo de pergunta para as pessoas quando evangelizando na rua, onde é que ele iria passar o resto da sua vida e a sua eternidade. E muitos disseram para mim, meu amigo, depois daqui é 7 palmos de areia no chão. E muitos creem que é só isso. A Bíblia, pelo menos, ou porquanto ela declara a verdade de uma ressurreição. Há uma ressurreição para a morte e uma ressurreição para a vida. Mas todos serão ressuscitados. Ninguém passará a eternidade debaixo de 7 palmos de chão. A boa notícia é esta: há uma possibilidade de vida eterna.
para todos nós por causa da ressurreição desse homem chamado Jesus Cristo. A primeira vez na minha sã consciência, e creio que muitos de vocês estudando, quando a gente lê os livros de história, a gente chega numa passagem que tem a C e DC. Não é antes de Chico, nem depois de Chico. É antes de Cristo e depois de Cristo. E as pessoas na escola não nos falam quem foi esse Cristo, pelo menos, principalmente nessa época. Na minha época, eu ainda alcancei a aula de religião, de OSPB, de moral e cívica. Tiraram todas essas coisas, inclusive tiraram Deus de dentro das salas de aula. Já se não canta mais os hinos, nem da nossa nação, nem pelo menos de adoração ao Senhor. E eu me perguntava se esse homem realmente existiu, e se Jesus ele foi alguma coisa ou não foi nada, como é que ele é um marco divisor de águas? Porque parece que a história para de tudo antes que aconteceu antes dele e depois dele. E aquilo, na minha adolescência, me acendeu um pavio sobre esse Jesus. Embora só aos 28 anos de idade, eu o reconheci exatamente como ele é. Eu entendi que ele não era só o antes e o depois. Ele é exatamente o alfa, o ômega. Ele é aquele que traz a vida. É aquele que venceu a morte. É aquele que trouxe a ressurreição. Mas a pergunta ainda é: onde passaremos a eternidade? Será determinado se realmente cremos ou não que Deus ressuscitou? Jesus dos mortos? A saber, se com a tua boca, está lá em Romanos 10, 9, 10, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós vamos ver alguns fatos, algumas afirmações sobre a veracidade dos fatos sobre a ressurreição de Jesus. Nós precisamos considerar as próprias reivindicações do próprio Cristo. Jesus estava constantemente fazendo afirmações que nenhum bom professor ousaria fazer, ao menos que fosse um mentiroso, um lunático, ou um verdadeiro, ou se fosse verdadeiramente Deus. Veja então algumas dessas afirmações. Primeiro, João 6,48. Eu sou o pão da vida. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. João 10, 30, 31. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para os apedrejar. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, 33. A prova de suas reivindicações? Os judeus, embora que ele fosse culpado de blasfêmia por dizer que ele era Deus, mas a sua ressurreição provou que ele era exatamente o que ele dissera. 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Observe o que Paulo disse em sua carta aos crentes em Roma. Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O seu sacrifício, então, foi aceito. O significado da sua morte, Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. João 10, 15. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Romanos 4, 25.
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O nosso pecado nos separa de Deus. A Escritura nos diz que a consequência do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas Jesus veio voluntariamente e foi à cruz para morrer em nosso lugar. Ele ofereceu um sacrifício aceitável pelo pecado, pelo nosso lugar. E o significado dessa ressurreição, ao ressuscitar, Cristo, Deus Pai, estava declarando publicamente que seu Filho havia satisfeito a justiça divina e pagou o preço por nosso pecado. A morte, o pecado, o inferno e Satanás não têm autoridade sobre Cristo ou sobre aquele que crê. Nós tivemos em nossa igreja aqui uma moça, inclusive nunca mais ela veio nos visitar. E as oportunidades que nós tivemos de conversar com ela, ela disse que estava sendo atormentada por talvez espíritos diabólicos, que ela ouvia coisas, ela via coisas, ela tinha praticado alguns tipos de rituais, mas ela sabia de alguma forma que o Cristo verdadeiro a libertaria. E nós tivemos a oportunidade de conversar com essas pessoas, e quando aqui na palavra diz que a morte, o pecado, o inferno e Satanás não têm autoridade sobre as nossas vidas, porque Cristo ressuscitou. Ele habita no nosso coração, nas nossas vidas. Portanto, nenhum filho de Deus que crer na salvação, na ressurreição de Cristo, pode ser possesso por Satanás. Porque já existe um morador perpétuo em nossas vidas, em nosso coração. A sua oferta de uma nova vida já está disponível. A partir do momento do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, que muitos tratam apenas por folclore ou pelo fato na história passada, ele trouxe e tem a disponibilidade de todos nós seres humanos, a disponibilidade da vida eterna. Ser perdoado e purificado do pecado depende de nossa crença. Em quem devemos acreditar? O Evangelho, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, mas o poder habita agora. Por meio de Cristo vivo e ressuscitado, nós recebemos um novo poder. Em João 12 diz, mas a todos quanto o receberam, tiveram o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Na época da minha conversão, como eu era um jovem que procurava estudar de tudo, desde a filosofia, mitologia grega, para ter conteúdo, para poder falar, poder conversar com as pessoas. E isso foi uma dificuldade muito grande para crer no Evangelho, para crer no senhorio de Cristo. Porque na minha concepção, eu imaginava, como todas as pessoas imaginam aí fora, que a pessoa que crê em Cristo, que segue a Cristo, primeiro ele é paupérrimo, ele é pobre, ele tem a mente fraca, ele se deixa ser levado, ele se deixa ser convencido. Eles vão dar dinheiro para pastores, eles vão ser convencidos. E às vezes, andando em algumas praças públicas, eu via várias pessoas pregando o Evangelho. E alguns chegavam até mim e me davam um panfleto e falavam de Jesus. E eu pegava aquele panfleto e por educação eu não rasgava, mas depois eu colocava ele no meu bolso e dizia, como é que pode, esses coitados aí, nessa praça aí atrás de dar dinheiro para pastor, pelo amor de Deus, pessoal de mente fraca. Depois de alguns anos eu estava com o rosto pintado nas praças falando de Jesus. Nós temos a história da conversão de Paulo, um perseguidor, um blasfemador, um que aprisionou a muitos. E hoje nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que ele é menor dos apóstolos, que ele foi chamado a fora de tempo, depois que Cristo já tinha sido assunto aos céus. A ressurreição prova esse poder. E todos aqueles que creem nesse poder serão chamados filhos de Deus. E eu pensava, só crer? Quer dizer que só se eu crer que Cristo veio ao mundo,
que ele morreu e foi ressuscitado. Se eu crer nessa história, eu serei salvo. A Bíblia diz que você precisa crer. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu preciso crer, sim. Eu preciso me arrepender. Eu preciso chamar, como em João 1,12 diz, Jesus para ser o Senhor da minha vida. O poder agora e a ressurreição mais tarde. A morte de um ente querido muitas vezes nos extingue o desejo de viver. Você já teve um ente querido morto? Filho, cônjuge, parente? Naquele momento parece que Deus não está olhando para você. Isso aqueles que não creem e não têm maturidade cristã para entender isso. Mas parece que o chão sai debaixo dos teus pés. Dependendo do grau de intimidade que essa pessoa tinha com você, as dores serão muito maior, as lacunas deixadas quase intransponíveis. Estava me recordando aqui a minha avó e a minha tia. Todo domingo de Páscoa ela ia para a igreja. Eram convertidas em Cristo. E sempre quem ia pegar elas de manhã era o meu tio. Mas o meu tio estava muito embriagado e pediu para o seu filho levar a minha avó e a minha tia até a igreja. E quando o meu sobrinho chegou lá para pegá-las, ela notou que ele estava muito de ressaca, que tinha passado a noite toda. Minha tia disse para minha avó: mãe, não vamos, ele não está bem. Ela disse assim: deixa de besteira, menino. Deus conhece toda a nossa vida. E numa curva ali, em frente ali o Castelão, ele passou direto, bateu num poste. A minha avó teve morte instantânea e a minha tia morreu depois de 4 dias com várias fraturas no corpo. E depois que a gente estava enterrando a minha avó, depois enterrando a minha tia, uma vizinha chegou para mim e disse assim: nossa, que terrível tragédia aconteceu na tua vida, né? E é porque vocês todos são crentes, né? Como se a morte só chegasse para os crentes. Eu disse: a minha vozinha e a minha tia estão no lar eterno. Eu creio nisso. Eu queria que a senhora fosse para o enterro da minha avó, da minha filha. Há lágrimas? Há, mas não há desespero. E nós cantamos essa música porque ele vive. Quando a minha mãezinha morreu, também em Cristo, eu disse para ela que eu ia cantar essa música. Eu fiz muito esforço e não consegui cantar. Mas eu sei que ele vive. E, por fim, eu a encontrarei. Eu disse para aquela minha vizinha: mas Jesus ressuscitou. E quando os teus se forem, como será? Você tem que ver a paz que habita num crente quando ele perde os seus entes queridos, principalmente que sabe que estão na glória. É a paz que a Bíblia relata que excede todo o entendimento. Porque na hora de uma morte de alguém que você ama, não existe palavras, eloquência, jeito de falar, modo de falar. Os amigos de Jó, quando viram que ele estava sofrendo ali, e que todos os seus filhos estiveram morrendo, a Bíblia diz que eles chegaram e ficaram vários dias só na companhia deles, sem falar nada. Por isso que a Bíblia diz: chore com os que chorem e sorri com os que sorriem. Amados, a ressurreição torna possível a esperança do amanhã. Da gente olhar para essas coisas e não se revoltar contra o Deus verdadeiro. Eu fico imaginando a lacuna, o silêncio, a tristeza, a falta de respostas, as dúvidas na cabeça de quem não tem esperança, que não crê na ressurreição, que não vive princípios, porque viver a vida é uma eterna insegurança, é um eterno dissabor, são violências, decepções, angústias, sofrimentos, maltratos, e a Bíblia relata todas essas coisas. Como é a vida? Como é que as pessoas se alegram? Precisam de carnavais,
precisam de músicas, precisam de bebidas, precisam de drogas. Porque encarar a vida sem o poder da ressurreição é, como diz o apóstolo Paulo, é fútil, é em vão. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que todos os que neles depositaram sua fé também serão ressuscitados. Sua ressurreição é a promessa e a predição de Deus de que todos ressuscitaremos com nossos corpos. 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 15, 51, 52 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Será que precisa acontecer uma tragédia na minha vida para que eu possa olhar os meus olhos em direção a outro foco de vida? Será que precisa ter algo muito chocante na minha vida para que eu possa recorrer a Cristo? Mas Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Cada um de nós tivemos um momento de encontro com Cristo. Alguns de formas sobrenatural, depois talvez de tragédias, depois de ver tragédias, outros de ver tantas coisas acontecendo na sua vida, e foi motivo de tanta gratidão que você procurou saber, poxa, por que tantas coisas acontecem na minha vida? O que é que está acontecendo? Deus tem determinado todos os nossos dias, mesmo quando eles ainda nenhum dia estavam escritos. Está escrito lá em Salmo 139. Todos os nossos dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus colocou diante de você a possibilidade de você não só ouvir falar de Cristo, não só conhecer sobre Cristo, não só ouvir os livros, ou como na minha época, quando a minha mãe escondia ali os rostos das imagens, mas você tem a oportunidade de ouvir a palavra dele todos os dias, se deparar com ele todos os dias. E se você está aqui essa noite e ainda você não fez a declaração, não se arrependeu diante de Cristo, talvez a ressurreição dele, talvez não, com certeza, a ressurreição de Cristo não tem nenhuma diferença para as vossas vidas. Aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem, todos ressuscitarão, quando a Bíblia explica. Uns ressuscitarão para a morte eterna e outros ressuscitarão para a vida eterna. Depois que nós nos encontramos com o Senhor, e aí como fica? E agora, a partir de agora, quem tem o que fazer? Como tem o que proceder? Mateus 11, 28 diz: aprendei de mim. Precisamos aprender. Todos sabem que Cristo é bom, todos sabem que Cristo traz bons princípios, bons conselhos, que Ele realmente trouxe a paz, que Ele fez a diferença, que Ele revolucionou a história, que Ele é um divisor de água. Mas incrível, sendo a fonte de tanto amor, de tanta coisa boa, por que que naturalmente nós não vamos até Ele? A Bíblia diz que em Romanos 3,10 diz: não há nenhum que faça o bem, nem um justo sequer, nenhum vai procurar Deus. Em Romanos 3,23 ele diz: todos pecaram e estão extraviados e necessitam e carecem da glória de Deus. Naturalmente o homem não vai a Deus. Porque se o homem fosse a Deus, nós teríamos uma vida melhor.
nós teríamos um mundo melhor, nós teríamos uma condição de sociedade melhor. E as pessoas dizem que a ciência está revolucionando, que os dias estão sendo diferentes por causa das grandes descobertas. E eu pergunto, e essas tão descobertas, que a ciência tem mostrado, que a tecnologia tem avançado, como é que você mede o avanço de uma nação? Pela qualidade de vida. Então, se a ciência, se a tecnologia, ela está evoluindo a ponto de o homem viver bem, por que nós vivemos piores? Por que no Japão é o maior índice de violência e maior índice de suicídio, onde é um país tecnólogo, um país de grande autonomia robótica e outras coisas mais? O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele nada mais é do que barro. Todos voltaremos ao pó, mas nem todos subirão para a vida eterna. Então isso importa? Faz alguma diferença se acreditamos ou não na ressurreição? Faz diferença entre alegria e tristeza, vida e morte, céu e inferno. A ressurreição significa que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, que Deus, como pagamento por nossos pecados, aceitou sua morte sacrificial e que cada um de nós pode ter uma nova vida nele. Em Filipenses 3,10, Paulo diz, para que eu o conheça e o poder da sua ressurreição. Você conhece o poder de sua ressurreição hoje? Então, por que não vem e coloca a sua fé no Cristo ressurreto? Se você não crê em Cristo, se você não crê na ressurreição, se você vai sair daqui, os seus dias continuará, e da mesma forma que você entrou, eu quero fazer um convite para que você possa chegar até esse Cristo e olhar para o seu futuro, para o dia de amanhã, para você ver como a sua vida será transformada. Você não terá casas novas, carros novos, saúde imbatível. Não. Você terá resguardada, através do poder da ressurreição, um local eterno para a sua morada. Através do sacrifício de Cristo. Quando Jesus, depois de ressurreto, foi assunto aos céus, os seus discípulos, olhando o Pai, o Mestre que havia andado com eles, sendo assunto ao céu, ficaram como meio em dúvida e com medo. Mas ele disse, eu vou, mas deixarei com vocês o Espírito Santo Consolador. A palavra Consolador significa aquilo que traz o consolo. Muitas vezes o seu pai, a sua mãe, sua família não poderão lhe dar o consolo que você necessita diante dos embates da vida. Quantos testemunhos nós ouvimos falar de irmãos que dizem assim, se não fora Cristo, se não fora Deus, na minha vida eu teria sucumbido. Eu não sei como é que teria suportado isso. Eu não sei como é que teria suportado. Por isso a necessidade do Salvador fazer parte perene da sua vida. Porque na calada da noite, amados, onde o cônjuge dorme, onde o filho não está presente, onde aquele amigo mais estimado não está com você, aqueles que acreditam na ressurreição têm o Espírito Santo de Deus, que o faz lembrar de tudo que nós lemos das Escrituras e tudo que foi feito por Ele. É Ele que nos dá essa paz que excede todo entendimento. Você tem essa paz? Você que está aqui essa noite, você tem essa paz? Que foi comprada pelo alto preço lá na cruz? Você sabe o que é realmente participar dessa paz? De poder, olha, eu creio que Ele vive, por isso renova minhas esperanças, multiplica a minha fé no meu Redentor. Nada desse mundo pode preencher o tamanho do vazio de Deus. Nada. Jesus, em certa vez, ele diz, se você amar mais o pai, a mãe, os filhos, os seus irmãos, você não será digno de mim. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e me siga. Amados, a palavra quando diz que você se amar mais o pai, lá diz que se não aborrece o pai e a mãe, ou os irmãos ou os filhos. A palavra ali na tradução significa se você amar mais o pai, a mãe, os filhos e todos os seus familiares em detrimento em relação a Deus, você não é digno dele. Engraçado, quando nós nascemos, nós somos lançados em uma família. E à medida que Deus te permite ficar com essa família até o dia que você casa e vai constituir outra, a mãe, em primeiro lugar, é o amor supremo. Depois, aqueles irmãos ou o pai mais chegado. E Jesus diz e chega e vem, dependendo da tua idade que tu está, e ele diz, se você amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, além de mim, você não é digno de mim. Significa que nós temos que odiá-los? Não. Mateus 6,33, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem é que preenche a lacuna do filho, da mãe, do ente querido? Ninguém preenche. Jesus nos dá o consolo e o conforto. Eu já tive a oportunidade de assistir cortejos fúnebres e enterros. Quando eu era militar, eu fui escalado para pegar aquelas balas de festim. Quando atirava aquelas balas e eu era um soldado recruta, eu recolhia aquelas balas para que aqueles cartuchos não ficassem ali. E nós estávamos ali na aeronáutica, no Parque da Paz, diante de um cortejo fúnebre de um tenente, com 27 anos, novo, tinha vindo passar uma temporada aqui em Fortaleza e o carro se acidentou e ele morreu. Ali estavam os seus familiares desesperados. Você já ouviu o toque fúnebre de uma corneta militar? Você chora mesmo que você não seja parente daquela pessoa. Eu, em posição de sentido, chorando, porque aquilo entra nas nossas entranhas, amados, no nosso coração, e você chora mesmo que você não tenha nada com aquele familiar. Imagine você tendo a perda de um familiar. A mãe dele dizia, tanto estudo, tanto esforço, tanto desespero, tanta coisa, não adiantou de nada. Eu tinha 19 anos, nunca esqueci isso. E quando eu me deparei com cortejos daqueles que perdem entes queridos em Cristo, são louvores, são músicas, são cânticos, há choros, mas o domínio próprio reina, porque nós entendemos que as lágrimas, o desespero, não vai trazer eles de volta. A nossa tristeza é quando parte um ente querido, que nós entendemos que eles não entenderam a ressurreição de Cristo. Amado, isso pesa. Isso pesa. Por isso a pressa de anunciar a ressurreição. Por isso a necessidade de anunciar o Cristo vivo. Ele vive. E eu gostaria de encerrar essa pregação chamando o grupo de louvor de novo e que a gente pudesse cantar essa música novamente. E quando você estiver cantando, se você tem Cristo no seu coração, entende a ressurreição, que você possa louvar a Deus com esse cântico. E se você não entende a ressurreição, clame ao Senhor. Deus, dilacera o meu coração, quebra as minhas entranhas, o meu orgulho, vem fazer morada na minha vida. Eu quero me humilhar diante do Senhor, eu quero me derramar diante do Senhor. Eu quero que o Senhor faça morada na minha vida, desde hoje, para que no próximo ano, que você acha que a gente só lembra da ressurreição, no próximo ano, nós que somos crentes, nós relembramos dele todos os meses na Santa Ceia, até o dia que ele venha. Amém? Bendito Deus, obrigado, Pai, pela a tua ressurreição, pela ressurreição que o Senhor permitiu através do teu Filho, através do poder transformador, aquele poder, Deus, que venceu a morte, que quebrou os grilhões, que rompeu a terra, que venceu o diabo, o inferno, e rompeu todas as amarras da morte para provar, mostrar, não só através das Escrituras, mas arqueologicamente, mas historicamente, que o Senhor vive e reina e que seu túmulo está vazio,
Porque todos os outros deuses que se apresentam, os seus túmulos estão preenchidos de ossos, de cadáveres. Mas o Senhor não, Pai. O Senhor é um Pai que está até hoje do nosso lado. A nossa mente infinita não consegue compreender isso. Então nos humilhamos diante da cruz, nos derramamos diante do Senhor e dizemos: Pai, vem resgatar o teu povo. Pai, vem buscar para estar juntamente com o Senhor. Eu sei que o Senhor pagou um alto preço para que através da tua morte a nossa vitória fosse conquistada. Oramos agradecidos por isso. Não temos, Pai, nenhuma participação nisso. Em Efésios 2, 8, 9, a tua palavra diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor fez tudo e nós não merecemos nada. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é a tua ressurreição, porque ela torna a nossa fé vívida e concreta. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.